Se eu não estiver disposto a declarar a respeito das mudanças que eu quero viver, eu não estou pronto para chegar lá. Vamos lá. Como todos sabem, hoje às 15 horas, nós abrimos o nosso jejum. Espero que todos tenham aberto o seu jejum. Jejum nada mais é do que uma oportunidade. Existem pessoas que acabam se esquecendo de uma passagem na Bíblia que diz que existem situações que só são resolvidas por intermédio de jejum e oração. Então, só orar, em alguns casos, vai resolver? Não vai. Só estar na igreja vai resolver? Não vai. E conforme os anos têm passado, eu tenho visto pessoas se acostumarem a perder oportunidades. Oportunidades, repete comigo, oportunidades são portas abertas. A porta se abre e a porta também. Existem oportunidades que elas vêm especificamente para você. Existem oportunidades que vêm para um determinado grupo de pessoas. E todas as oportunidades que nós desprezamos, alguém vai honrar, alguém vai agarrar, alguém vai aproveitar. E em muitos casos, quando nós vemos pessoas agarrando oportunidades que nós deixamos de lado, e nós vemos os resultados acontecerem na vida dela, acaba nos trazendo um sentimento de arrependimento, de dor, em muitos casos, até inveja. Então, se você me perguntasse, o que eu preciso fazer para mudar a minha vida? Comece a agarrar todas as oportunidades, das menores às maiores. Porque existem momentos na sua vida, que as oportunidades virão até você. Existem momentos que você, por intermédio da sua fé, da sua ousadia, da sua coragem, você vai criar uma oportunidade onde não existia. Por exemplo, na história da mulher do fluxo de sangue. Quando Jesus estava passando, o objetivo não era ela. Para quem se recorda, Jesus estava indo em direção de Jairo, sua família. Só que ali, ela viu Jesus passando, e ela criou a oportunidade dela. Porém, existem pessoas que não desenvolveram ainda a ousadia, a coragem suficiente para criar as suas próprias oportunidades. Então, aquelas que vierem, você não pode desperdiçar. Você precisa colocar muita força. Até porque, o que todos nós temos em comum? Por mais que cada sonho, cada projeto, cada necessidade, cada um tem a sua particularidade, todos nós temos algo em comum. Todos nós queremos paz, alegria e realização em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos uma vida profissional, preciso nem falar. Nós queremos ter condições de dar uma grande vida para esposa, marido, filhos e assim por diante. Só que nós também queremos saúde. Nós queremos viver tranquilos nessa área. Penso, creio eu, se não todos, mas a grande maioria, deseja formar uma família, e aqueles que já têm, desejam um lar onde a alegria, a paz, a realização, onde a presença de Deus reina. E tudo isso está ligado a cada decisão, cada ação, cada omissão em alguns momentos que nós temos
no nosso dia a dia. Repete comigo, por favor. Indomável, incontrolável, mortífera, assim é a língua do homem. Sabe aquela frase, o peixe morre pela boca? Ela tinha que ser mudada. O homem morre pela boca. Tudo começa pelas declarações que nós fazemos. Entenda que tudo que existe, tudo que foi criado pelo poder da palavra. Em Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, tudo era trevas. Infelizmente, a vida de muitos está sem forma, a vida de muitos está vazia de resultados, e a escuridão reina. E por intermédio de declarações poderosas, os céus, a terra, os luminares, tudo que na terra existe, foi criado. Quando não existia absolutamente nada, Deus veio e declarou: haja luz. Existem momentos na nossa vida que nós não vamos enxergar nada, nós não vamos ver absolutamente nada, e muitos, se não todos, desejam mudar essa realidade, e não sabem como. Repete comigo, tudo começa com a boca. Esse é o ponto de partida, para tudo. Às vezes não está bom, não está do jeito que você quer, às vezes você não tem aquela oportunidade que você deseja, talvez você não está trabalhando, ganhando aquele salário que você esperava, você não sabe por onde começar. Tudo começa pela boca, tudo começa pela língua. Entenda que palavras criam e também destroem. Palavras tiram o peso, aliviam, trazem paz, assim como elas também colocam um peso muito maior. As palavras certas nos dão esperança, motivação e força. As palavras erradas tira a nossa esperança, tira a nossa motivação, tira a nossa força. Existem palavras que curam, existem palavras que matam, trazem alegria, como trazem tristeza. As palavras têm poder, repita comigo, para acelerar ou atrasar todos os processos, não são alguns, todos os processos da nossa vida. Todos. Olha o que diz aqui, no livro de Josué 6, a partir do versículo 1. Jericó estava completamente fechada, por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Para quem se recorda dessa passagem, Jericó era o começo, era o princípio de tudo, para aqueles homens chegarem na terra prometida. Jericó eram muralhas impenetráveis, muralhas indestrutíveis, muralhas que já estavam naquela posição há muito tempo. Essas muralhas podem representar muitas coisas em nossa vida. Por exemplo, existem casais que existe uma Jericó entre ambos há muito tempo. Essas muralhas podem representar problemas financeiros, um problema de saúde. E nessa oportunidade, olha o que diz no versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Ou seja, tudo que estava do lado de lá, tudo que poderia ser um problema, tudo que poderia ser impedimento, tudo aquilo que teria poder para impedir que vocês chegassem naquele lugar que vocês desejam, eu já entreguei tudo nas mãos de vocês. E na Bíblia, sempre começa, sempre tem, tudo tem sempre a mesma sequência, a mesma ordem. Primeiro, repete comigo, promessas. Tudo começa com uma promessa. Eu entreguei, você vai prosperar,
você vai se tornar pai de multidões, você vai viver uma grande vida, eu vou restituir, eu vou restaurar, você vai ser abençoado na cidade, você vai ser abençoado no campo. Tudo começa com uma promessa. Depois, repita comigo, direções. Sempre, tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar, vem com um manual de instruções. Ele te mostra como conduzir, Ele te mostra como vai fazer funcionar, Ele te mostra o caminho, Ele te orienta, Ele te ensina. Depois das direções, repita comigo, obediência. E essa 100% responsabilidade do homem. Deus mostra como vai funcionar, Ele ensina como que o brinquedo funciona, Ele te dá o manual, no caso, esse daqui. Só que se você vai querer montar, conduzir, da forma que o manual diz, aí cabe a você. E quarto, por fim, repita comigo, respostas. No que as pessoas se agarram demais? Promessas e respostas. Direções e obediência se tornam secundárias. Nessa oportunidade, o Senhor disse, eu entreguei. Mas Ele não disse só isso. Ele explicou certinho como tudo deveria ser feito. Vocês vão dar todas as voltas, uma volta por dia durante 6 dias, no 7º dia serão 7 voltas, a arca do Senhor, que representa a presença de Deus, deverá estar junto com todos vocês. O Senhor deu todo o manualzinho, Ele instruiu, Ele ensinou, e entre as instruções que o Senhor deu, foi exatamente essa daqui, que está no versículo 10, não levantem a voz, não digam, repete comigo, não digam palavra alguma, eu continuo, até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão ou vocês falarão. Quando nós estamos passando por um processo de lutas, quando nós temos um objetivo, um dos nossos maiores adversários é exatamente a boca. Por exemplo, depois de tanto tempo casado, o cônjuge tem a tendência a se tornar extremamente tinhoso um com o outro. Não pensa 2 vezes para falar alguma coisa, muitas vezes vai cutucar naquele ponto que sabe que vai incomodar, e mesmo assim você fala, você sabe que o negócio vai esquentar, que o negócio vai apertar, e todas as vezes que isso acontece, quando você começa a falar da forma indevida, você está afastando cada vez mais a restauração da tua família, do teu casamento, e assim por diante. Essa direção foi dada, não digam nada, não falam nada, justamente porque não existe nada mais poderoso para o mal, para atrasar, para nos abalar, do que a nossa própria língua. A partir do momento que nós desenvolvemos a capacidade de controlar a língua, nós começamos a controlar todas as coisas ao nosso redor. E sabe por que você precisa entender isso? A língua está em você, está dentro da tua boca. Então só vai sair da tua boca aquilo que você permitir. Só vai sair da tua boca aquilo que você aceitar declarar. E infelizmente, muitos são extremamente pessimistas. Pessoas muito negativas. Para falar o pior, elas enchem o peito. Ah, vai dar errado, vai dar certo, não tem o que possa ser feito. O fulano de tal não muda. Eu não suporto mais esse traste. Eu não aguento mais isso. Parece que vai ficar assim mesmo, e que seja. Mas as pessoas são extremamente tardias, incrédulas, quanto a decisões de poder, quanto a declarações de poder, declarações que vão mudar, mas para melhor. E sabe o que é mais engraçado? Sabe aquela frase, a mesma energia que você vai gastar para falar bem, uma declaração positiva, é a mesma energia que você vai gastar para falar o pior? Quem já ouviu isso? É mentira. Sabe por quê? Porque quando você começa a declarar o pior, o peso é muito maior. Você não gasta a mesma energia. Você se sente mais fraco, você fica desanimado, você perde a motivação, você perde as forças, você não consegue dar a sequência em absolutamente nada.
O primeiro ponto, por exemplo, para você ajustar o casamento, ajusta o que sai da tua boca. Se você não estiver disposto a controlar, se você não desenvolver isso, é assim, tem horas que vai coçar, vai dar vontade de dar uma cutucada, tocar naquele ponto, falar, mas para o bem da tua família, para o bem dos teus filhos, para o bem do teu casamento, segura. Se vier aquele pensamento, falo ou não falo, normalmente o falo vence, não fale, segure, evite ao máximo, isso para todas as áreas da sua vida, com muita sinceridade aqui, me abrindo, me tornando vulnerável perante vocês. Insegurança, medo, covardia, esses foram um dos maiores inimigos que eu carreguei por muito tempo, até que um dia, veio uma palavra mais ou menos como essa, onde toda mudança começa na boca, e uma pessoa, não lembro exatamente qual foi a ocasião, se foi meu pai, talvez tenha sido, não me recordo, a pessoa começou a dizer o seguinte: começa a fazer declarações positivas a teu respeito, parece tosco, mas a pessoa disse assim, começa a falar, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou capaz, eu sou um grande líder, eu sou próspero, eu sou abundante, eu tenho uma grande família, eu sou ousado, eu tenho convicção, eu tenho poder de influência, eu tenho capacidade para superar, eu tenho poder para ir além, eu tenho poder para vencer as minhas batalhas, eu já venci a minha luta, eu já prosperei, eu já venci profissionalmente, eu já me tornei uma pessoa extremamente bem sucedida, eu já vivi todos os meus sonhos e projetos, eu já comprei minha casa, já comprei meu carro, já venci essa enfermidade, eu já fiz tudo isso. E eu dizia isso olhando no espelho e gritando muito alto. E quanto mais eu falava, repita comigo, quanto mais eu falo, de novo, quanto mais eu falo, mais eu acredito. Lembra da direção que Deus deu a Josué? Não aparte da tua boca as palavras do livro da lei. Por quê? Não aparte. Porque quanto mais você declarar, quanto mais você repetir, quanto mais você falar, mais você vai acreditar. Por que muitos já perderam a esperança em várias áreas da vida? Porque de tanto declarar, já deu ruim, já deu errado, é perda de tempo, não adianta fazer, não adianta eu lutar, acabaram acreditando exatamente nisso. De tanto repetir, isso acabou se tornando uma verdade na mente de muitos. Então, qual que é o conselho que eu te dou? Faça como eu, entre aspas, seja o louco da tua casa, começa a gritar lá no meio de todo mundo, eu sou forte, sou corajoso, já venci, prosperei, venci, eu sou campeão, sou mais do que vencedor. Mas, vou te contar um segredo, eu esperava todo mundo sair de casa para fazer isso, mas de tanto eu falar, eu comecei a acreditar, mudanças começaram a acontecer, transformações começaram a acontecer na minha vida. Olha o que diz aqui, no livro de Êxodo, 14, versículo 11, e reclamaram a Moisés, não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá, para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Ao invés de crer, esse povo preferiu reclamar. Quando eles abriram a boca, saiu incredulidade e não fé. Nesse momento exato dessa história, foi quando eles estiveram cercados pelo Mar Vermelho à frente, e Faraó e os soldados atrás. Em outras palavras, eles se viram num beco sem saída. Não tinha escapatória, dessa não tem como sair. E o que aconteceu? Esses homens começaram a reclamar, começaram a se questionar, começaram a questionar o próprio Deus. Mas por que, Senhor? Deixasse a gente no escravo lá no Egito, era muito melhor. O Senhor nos trouxe para morrermos aqui, que nós tivéssemos ficado lá. O Senhor nos trouxe para vivermos essa realidade. Existem momentos que o Senhor
permite. Entenda uma coisa, Deus não perde o controle nunca, Ele permite. Muitos entram em desespero por acreditar que Deus perdeu o controle, mas Ele permite justamente para saber o que irá sair de dentro de nós. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Repete comigo: fiquem quietos. De novo, fiquem quietos. Diga isso à pessoa do seu lado: fique quieta. Se é para reclamar, se é para questionar, se é para murmurar, se é para lançar palavras pesadas, fique quieto, não fale nada. E por que Moisés disse isso? Porque ele também tinha um discernimento, ele sabia que as palavras que fossem ditas teriam poder para alterar o resultado, ou seja, eles receberiam aquilo que eles não esperavam. Fiquem quietos e verão, repita comigo: fiquem quietos e verão como o Senhor os salvará hoje. Ou seja, não reclame. Se vocês não reclamarem, vocês verão. Se vocês continuarem reclamando, se vocês continuarem questionando, se vocês continuarem murmurando, vocês não verão. Nunca mais voltarão a ver esses egípcios. Olha o que diz no 14 na tradução Mensagem: o Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, o que está escrito ali? Se você conhece a pessoa do teu lado, se você não conhece, não faça, tá? Vira para ela e fala: cala a boca, Deus vai lutar por você. Existem momentos que você precisa ter posicionamentos como esse, porque é assim, existem pessoas e pessoas, níveis espirituais e níveis espirituais, maturidades e maturidades, fé e outros tipos de fé. Então muitas vezes você vai ser um Moisés que, entre aspas, com respeito, com amor, vai calar a sua família. Como assim calar? Você está vendo que teu marido está falando aquilo que não é legal? Amor, por favor, não fale isso. Não atraia mais peso do que já existe. Amor, não fale dessa forma. Se é a tua esposa, amor, controla a língua com muito respeito, que senão vai dar muito ruim. Amor, fica calma, já deu certo, nós vamos vencer, nós vamos superar. Dentro da tua empresa, tem esse hábito, não dê legalidade. Sabe o que é legalidade? Sabe um sinônimo para a palavra legalidade? Permissão. Então quando você dá uma legalidade, quando você dá a permissão, é aí que o diabo entra e dança, e balança, e bagunça, e vai arrebentando com absolutamente tudo. Então o teu futuro é construído mediante as palavras que saem de você. E por que isso? Porque palavras, o que tornam as palavras tão poderosas? A origem delas. E qual que é a origem das palavras? A boca fala do que o coração está. Então se você lança palavras de fé, é porque o teu coração está cheio de fé. A origem tem fé, coragem, ousadia. Porém, dependendo do que você lança, mostra que o teu coração está cheio de incredulidade, de amargura, está cheio de dor, cheio de feridas que precisam ser tratadas. Então comece com declarações, porque essa frase é muito comum, eu quero mudança, não sei por onde mudar. Comece declarando o que você quer que aconteça. Por exemplo, Catarine, tudo bom? Todos os dias de manhã, pergunta para ela está aqui para confirmar, todos os dias, toda manhã, antes dela sair do nosso quarto, para ir cumprir com as responsabilidades dela, eu paro, ou eu abraço, ou eu ponho a mão na cabeça, ou ponho a mão no ombro, ou seja a forma que for, e eu faço declarações sobre a vida dela.
Eu falo, você é forte, corajosa, uma grande líder, você tem sabedoria, você tem discernimento, você tem poder, capacidade de realização, você é uma grande esposa, você vai se tornar uma grande mãe, uma grande mulher de Deus, e eu faço, eu declaro, porque eu quero que aconteça, e se eu não estiver disposto a declarar a respeito das mudanças que eu quero viver, eu não estou pronto para chegar lá. Quantas e quantas pessoas nós conversamos, e uma das perguntas que nós fazemos é, está orando, está pedindo, está declarando a respeito? Muitos respondem, não. Muitos respondem assim, essa é tradicional. Estou fazendo, sabe? Tá fazendo porcaria nenhuma. Estou fazendo. Se você não está disposto a fazer algo que está ao teu alcance, quer falar, quer declarar, quer proferir, quer liberar palavras de poder, o que vai sobrar então? Poxa, vou fazer uma pergunta, tá? Todo mundo fecha os olhos, assim, está proibido ficar com o olho aberto agora, todo mundo, pode fechar, obreiros, todo mundo, estou falando sério, se eu ver alguém de olho aberto, eu não vou falar, não abra, eu vou ficar muito bravo. Para os que são casados, com o olho fechado, levanta o braço que estiver distante, tá? Para não sentir. Quem gostaria que mudanças acontecessem no seu casamento? De olho fechado, por favor. Pode abrir. Quais são as mudanças que você gostaria que acontecesse? Comece a declarar por elas. Comece a chamar como se já fosse. Eu vejo muitas mulheres, maridos, se questionando do que eles são e do que eles fazem. Lembra quando o Senhor liberou a promessa para Abraão e Sara? O Senhor já disse assim, não chame-a mais de Sara, então não trate ela como aquilo que ela é, comece a tratá-la como aquilo que ela vai se tornar. Faça exatamente isso no teu casamento. Trate o teu marido, trate a tua esposa como um grande homem, como uma grande mulher. Fale até entrar, você é forte, corajoso. Amor, você é extremamente romântico. Amor, eu já posso ver uma vez por mês você me trazendo presentes, rosas, chocolate, um Ferrero Rocher, Páscoa está chegando, aqueles ovos abertos que dá para comer de colher, assim, gostosão. Mulheres, declare, trate o seu marido como aquele cavalheiro, como aquele homem, como aquele provedor que você deseja que ele se torne. E isso, eu não vou falar que eu presenciei na minha casa, porque eu era muito pequeno quando o momento difícil chegou. Mas quando eu converso com o meu pai e com a minha mãe, o meu pai, chegou um momento que meu pai foi duro, pobre. Chegou uma fase da minha vida que ele era mal sucedido, ele não era bem sucedido. Meu pai, ele já foi um cavalo. Meu pai já foi ignorante. Meu pai já foi ciumento. Ele já foi tudo isso. Mas como a minha mãe o tratava? Como se ele já fosse um profissional do mais alto nível, como se ele fosse um homem altamente relevante. Ela já o tratava, ela já o chamava por aquilo que ela queria viver junto com ele. E no caso dos homens para com as mulheres, é a mesma coisa. Chame a sua mulher de mulher sábia. Amor, você é muito sábia, você tem um discernimento, uma sabedoria fora do comum. Eu vejo você, amor, todos os dias cuidando de mim, fazendo minha comida, lavando a minha roupa, me dando carinho, amor. Até para aquilo lá depois, eu vejo minha mulher, eu vejo uma mulher ativa. Você já é, amor. Parece tom de brincadeira, mas tudo começa exatamente assim. As palavras têm muito mais poder do que nós podemos imaginar. Olha como são as coisas.
Ontem eu ainda tive a oportunidade de ouvir uma pessoa, que ela estava contando a respeito das mudanças que aconteceram dentro de casa, as transformações. O casamento um dia já foi um caos, a família um dia já foi um caos, e em uma determinada oportunidade, o filho, que era muito carente, tinha necessidade do carinho, do amor, da atenção, vinha para apertar o pai, e o pai sempre dava uma distanciada, vinha para tentar abraçar, e o pai sempre tentava sair. O filho, em uma determinada oportunidade, ele veio tentar dar um beijo no pai, e o pai já teve a seguinte reação: homem não beija homem. O que aconteceu? Isso acabou criando uma fortaleza na cabeça do menino. E quais foram as consequências? Um menino extremamente frio, que não dá carinho para ninguém, que não se aproxima de ninguém. Hoje já mudou, mas até o processo do conserto, tempo precisou ser investido. Precisou de muito trabalho, muito sacrifício, muita renúncia, muita oração. Esse testemunho, vocês ouviram aqui no altar, mas eu vou recapitular parte dele. Tem uma pessoa, que ela tinha o hábito, de dizer o seguinte, para trazer peso, sinceridade para as palavras dela, ela dizia assim: se eu estiver mentindo, que Deus coloque um câncer em mim. Vocês ouviram isso, não estou falando nada demais. E ela dizia, a cada oportunidade: se eu estiver mentindo, se as minhas palavras não forem reais, que Deus coloque um câncer em mim. O que foi colocado nela? Por conta do quê? Das palavras. Palavras têm poder para destruir ou construir. Palavras têm poder para te trazer alegria ou para trazer uma tristeza sem fim. E pode reparar, quem já conversou com uma pessoa, eu estou perguntando já sabendo a resposta, mas eu quero dar a resposta do mesmo jeito, que você sabia que a realidade dessa pessoa não era uma realidade boa, que os resultados dela estavam aquém daquilo que ela esperava, seja na família, seja no financeiro, seja onde for, e toda vez que você conversa com essa pessoa, ou pelo menos você ouve essa pessoa falar, é sempre uma conversa muito pesada, é muita reclamação, é sempre aquele peso. Quem já teve contato com esse tipo de pessoa, levanta as mãos por favor, bem alto, deixa eu ver, pode abaixar. Essas pessoas não reclamam, não murmuram porque está ruim, está ruim porque elas reclamam e murmuram. O próprio posicionamento delas trouxe como consequência a vida que elas vivem hoje. As próprias palavras que foram ditas, liberadas, trouxe como consequência os resultados que elas vivem hoje. Então, o ser bem-sucedido acontece muito antes dos resultados. Você se torna bem-sucedido, primeiro nas palavras. O se tornar rico, próspero, acontece muito antes de você estar ganhando um salário de 10, 15, 20, 50, 100 mil. Tudo isso já começa nas palavras. O ter um casamento extraordinário acontece muito antes de qualquer ajuste, de estar às mil maravilhas. Já começa com as declarações que saem da tua boca. E assim por diante. Então a palavra que sai da tua boca define qual será o seu destino, qual será o rumo da sua vida, que tipo de vida você vai viver. Olha o que diz aqui, no livro de Mateus 12, 37, na tradução NBV, na Viva. As suas palavras agora, repita comigo, as minhas palavras de agora, o que está escrito ali? As minhas palavras de agora refletem como será o meu destino depois.
Então coloca força para declarar: eu já vi mudanças, eu já vi minha empresa lá em cima, eu já me vejo, eu declaro, eu já tenho 30, 40, 50 novos clientes, eu já recebi um aumento de tantos %, eu já estou ocupando determinado cargo, hoje eu atuo nessa região, mas eu declaro, eu já atuo em outros estados, em outros países. Se é na tua família, eu declaro, a minha família já é uma família unida, é uma família poderosa, é uma família onde o amor prevalece, eu vejo os meus filhos junto comigo, eu já tenho uma família que um respeita o outro, onde um acompanha o outro, ajuda o outro. Eu vejo a minha saúde eu já estou livre, já estou curado, já estou liberto, eu já venci essa batalha, eu já venci, eu já superei, eu já vivi aquilo que eu desejo, eu já vivi a materialização dos meus sonhos, dos projetos, e assim por diante. Se palavras não tivessem poder, não teriam versículos na Bíblia como: orem o tempo todo, em todas as ocasiões, por todos os assuntos, por todas as coisas. Se palavras não tivessem poder, nem orar nós teríamos sido ensinados a orar. Se palavras não tivessem poder, o Senhor não teria dito: calem a boca, fiquem quietos, não fale nada. Josué não teria falado, Moisés não teria falado. Se palavras não tivessem poder, nada disso estaria escrito. Não morra pela tua boca, viva por ela. Não chore pela sua boca, alegre-se por ela. Não viva momentos difíceis por conta daquilo que sai da tua boca. Viva momentos extraordinários. Aqui, nessas duas histórias, uma é continuação da outra, se vocês perceberam. É continuação, mas um é o grupo original, o outro é o grupo que veio em sequência. Um falou errado, não entrou. O outro calou quando precisava calar, falou nos momentos certos e entrou na terra prometida. Tendo o mesmo Deus, as mesmas direções, por mais que Josué se tornou o outro líder, nós estamos falando de lideranças que falavam a mesma língua, então era o mesmo propósito, uma visão, era um tudo, só que resultados totalmente diferentes. E no livro de Números 14, se não me falha a memória, diz exatamente isso: como vocês pediram, eu vou fazer. Ninguém vai entrar, todo mundo vai morrer aqui. Os seus filhos, que vocês estavam preocupados, eles vão entrar, mas vocês vão morrer aqui. Pelo que eles morreram? Já parou para pensar que você está a declarações de distância de chegar ao lugar que você deseja? Já parou para pensar que você está a declarações de fé de distância de chegar naquela mudança que você tanto almeja, que você ambiciona? Olha o que diz aqui no livro de Mateus 12, a partir do versículo 36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Ou seja, toda palavra lançada é como uma flecha, ela vai atingir algum alvo. Para aquilo que ela foi lançada, ela vai encontrar o seu destino, para o bem ou para o mal. Por exemplo, quantas e quantas vezes eu, o pastor Rodrigo, o Guilherme, até alguns obreiros, o bispo, não atendemos pessoas desesperadas para recuperar o casamento, a família. Desesperadas, seja homem, seja mulher, chegaram assim desesperados, porque a outra parte tomou a decisão, quer seguir, não quer mais, e assim por diante. Uma das perguntas que nós fazemos é a seguinte: no teu momento de ira, de briga, de discussão, você disse: vai embora, eu quero que você vaza, eu quero que você suma da minha vida? Sabe o que essas pessoas falaram? Sim. E o que aconteceu? O que elas... Então, nunca fale aquilo que você não quer que aconteça, nem de brincadeirinha. Não fale: filho, você não tem jeito mesmo, porque vai chegar um momento que ele não vai ter jeito. O que você vai fazer? Não fale: esse cliente não me serve de nada, não acrescenta muita coisa, você vai ficar sem um cliente, o que você vai fazer? Não fale. Se você não quer que aconteça, não fale. Não, muito pelo contrário.
Gaste tempo falando aquilo que edifica, aquilo que vai te trazer alegria, vai trazer felicidade, de verdade. Pois por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Ou seja, as nossas palavras têm poder para definir qual será o nosso destino, onde nós vamos passar a nossa eternidade. Olha como está escrito na mensagem, repete comigo por favor: as minhas palavras são poderosas. O que está escrito depois? Leve muito a sério cada palavra que você disser, cada declaração que você fizer. Sabe, naquele momento de ira, naquele momento de fúria, se você não teve controle para dominar a tua boca, e você falou, imediatamente quebre. Eu quebro, eu cancelo, destruo, desfaço, repreendo, não vai acontecer isso, não vai acontecer, não é assim, eu não quero. Porque quando você quebra, aí a conversa é diferente. Porém, quando você não quebra, ela continua, e ela continua. E nem sempre uma oração vai ser o suficiente para quebrar algumas coisas. É constância, atitudes repetidas, o tempo todo. Levem-nas a sério, elas podem ser a sua salvação, a salvação do teu casamento, a salvação do teu financeiro, a salvação da tua família, mas também podem condená-los. Então tudo que você falou e fala vai determinar o seu resultado final. Saul, olha por que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Saul, ele foi escolhido, ele foi ungido, foi dado direções a ele, mas porque ele não honrou essas direções, o Senhor foi e ungiu Davi, um homem com coração segundo o coração de Deus, um homem pronto a obedecer a qualquer momento. Davi cresceu, Davi foi avançando, foi se tornando famoso, relevante, e isso começou a incomodar Saul. Ele começou a sentir inveja, ele começou a sentir ciúmes, e o que aconteceu? Por conta da angústia que Davi começou a sentir, ele fugiu para um lugar chamado Nob, que era a cidade dos sacerdotes, onde se localizava o tabernáculo de Deus. Quando ele foi para lá, ele saiu às pressas, então ele não se alimentou, ele saiu totalmente despreparado. E quando ele foi para este lugar, ele se encontrou com um sacerdote chamado Aimeleque. E quando esse homem sacerdote foi até Davi, ele deu alimento, ele cuidou, deu inclusive a espada de Golias, e por conta desse posicionamento, existiu um homem, que era um homem que fazia parte do grupo de Saul, que observou, que viu toda essa situação, e vendo toda essa situação, ele foi para quem? Foi em direção a Saul, e como ele contou a história distorcida, ele não falou o que era verdadeira, o que era a realidade da ocasião, isso deixou Saul injuriado. Ele foi até Aimeleque, foi tirar satisfação, porque para ele, Aimeleque estava em traição, em rebelião, e por conta da fúria de Saul, por conta de uma fofoca, por conta de uma mentira, por conta de uma palavra maldita, ele tirou a vida de Aimeleque, da família, e de mais 85 sacerdotes. Pessoas tiveram suas vidas interrompidas, destinos alterados, inocentes viveram um momento trágico por conta de fofoca. Tome muito cuidado com as informações que você passa adiante. Tome muito cuidado com aquilo que você para ouvir. Tome muito cuidado com o famoso telefone sem fio. Cuidado com cada uma das pessoas que você coloca perto de você. Entenda que o sangue dessas pessoas estava nas mãos de Saul.
Porque Saul não teve discernimento. Se tem algo que eu aprendi com os meus pais, foi o seguinte: você não julga por aquilo que você ouve, você julga por aquilo que você sabe. Você decide não de acordo com um fato unilateral. Você sempre precisa averiguar, você sempre precisa ouvir as duas partes, porque muitos se precipitam tanto no falar, que quando a notícia chega, já compram imediatamente, e já começa a falar mal da pessoa, junto com essa pessoa que compartilhou com você. Você não vai acreditar, Juscelia, você não vai acreditar no que o Fabiano fez. Fabiano mentiroso, Fabiano passando pessoas para trás. Aí a Juscelia: nossa, eu sabia, eu esperava algo assim, terrível, não tem caráter, mentiroso, tem que dar ruim mesmo. Eu estou ensinando aqui, mas vocês sabem que é real. O Guilherme, esse Guilherme aí, hein? Você não sabe o que eu vi ele fazendo. Você não sabe o que eu vi ele falando, Guilherme. Pior é quando você fala: o quê? E aí? Porque fofoqueiro não é só quem fala, tá? Quem participa da conversa, ouvindo, também é um fofoqueiro. E tome muito cuidado com as pessoas que sabem tudo. Pessoas que sabem muito dos outros, sabem muito de você. Assim como ela fala dos outros, ela vai falar de você. Tome muito cuidado, não se torne um fofoqueiro. Você atrai peso, você atrai carga, você atrasa a sua vida. E muitas vezes por informações que nem verdadeiras são. Muitas vezes por situações que nem reais são. Mas você comprou como se fosse. Olha o que diz em Provérbios 12, versículo 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então aprenda a exercitar a tua boca, a tua língua para o bem. Não fale aquilo que vai fazer com que a pessoa fique para baixo. E normalmente, sabe quem que é o primeiro alvo das pessoas? Aquele que deveria ser o último, ou melhor, que não deveria nem ser alvo. São os mais próximos. Muitas vezes a gente pensa duas vezes para não falar com o patrão, com aquele que paga o nosso salário, com aquele cliente mais importante. Por quê? Porque a gente tem um interesse ali, mas com os da própria casa, os que são os mais importantes, a gente não pensa duas vezes para falar algumas coisas. Entenda que eu não estou falando simplesmente de agressão verbal, mas sabe termos como: se vira, pega você, vai lá, faz você. Talvez para o outro: não, pode deixar que eu pego, ó, está aqui, ó. Precisa de mais alguma coisa? Quer que eu dou a volta lá? Quer que eu saia da minha rota? Quer que eu vou 15 km para lá que não tem nada a ver, eu vou gastar combustível à toa, só para satisfazer? E muitas vezes, quando é os da própria casa, esquece: nossa, que preguiça, que coceira que está dando, cansado, vou dormir. Não, tudo começa primeiro em casa, a cura começa em casa. Quantos e quantos entraram aqui na igreja aflitos, abatidos, desgostosos, insatisfeitos, com uma angústia na alma, algo que muitas vezes só você sabia o que estava acontecendo, e você ouviu as palavras certas e você ficou bem? Quem já passou por isso? Eu, todo dia. Não, quer dizer, todo dia eu estou bem, não estou mal não, mas já aconteceu várias vezes. As palavras certas colocam as pessoas para cima. Entenda, quando você aprende a colocar as pessoas para cima, sabe quem te coloca para cima? Quem? Deus. Porque a Bíblia diz: faça para o próximo, para o homem, como se fosse para o próprio. Quando você trabalha para levantar as pessoas, Deus trabalha para te levantar. Quando você trabalha para dar alegria para as pessoas, Deus trabalha para te dar alegria. Então levante, ajude. Isso, assim, das menores às maiores coisas. Por exemplo, se dentro da tua família tem alguém que está querendo passar por um processo de mudança, está querendo superar algumas coisas, e você vê que ela não está tendo tanta força, vai você, fala: amor, você consegue, vamos, insiste, você vai vencer.
filhos, vamos, levanta. O resultado negativo chegou, mas o momento é só um momento, não defina a sua vida por isso. Coloca essa pessoa de pé, porque se você não trabalhar para colocar os seus de pé, quem que vai colocar? Se você não está disposto a trazer alegria para a tua própria casa, entenda, palavras têm um poder muito grande, muito grande, muito grande. Sabe aquele momento que a tua família não está nem tão bem? Você sabe que tem um problema, você sabe o que está acontecendo, sabe que tem algumas responsabilidades que precisam ser resolvidas, mas você entra naquela conversa tão gostosa, vocês começam a rir de coisas aleatórias, não te faz bem? Quando você começa a lembrar de algumas coisas, e você fala alguma coisa engraçada, e assim por diante, não vai curando? Não é como se você estivesse passando por um processo meio que terapêutico, vai aliviando, vai melhorando, e assim por diante? Faça isso até que se torne permanente o alívio. Faça isso até que, eu não vou falar até que não precise mais, porque a gente sempre vai precisar, mas faça isso até que todas as coisas continuem bem, e continue fazendo, não pare, porque assim, é uma droga, isso para jovens, para velhos, para adulto, casado, solteiro, você já não está tendo o resultado esperado, você não está lá vivendo aquela vida que você deseja, muitos tiveram perdas até importantes, e você chega em casa para ouvir borracha, ouvir reclamação, chega em casa com tua família colocando mais peso sobre você, está te ajudando em quê? Não está te ajudando em absolutamente nada. E se em algum momento, até como exemplo da história de Saul, essa é a direção que eu dou para vocês. Você sabe que você falou algo que você não deveria ter falado? Você sabe que você declarou, talvez a pessoa nem saiba. Sabe o que eu te aconselho? De todo o coração, porque já existem pessoas no nosso meio fazendo isso. Vai até essa pessoa, peça perdão, quebre o que tiver que quebrar e abençoe a vida dela. Porque talvez você tenha colocado uma carga tão grande sobre a vida dela e você não sabe. E como tudo que vai e volta, essa carga está vindo para você por conta do que você derramou na vida do outro. Sabe as impaciências, intolerância? Sabe quando você tem uma rixinha com alguém e chega algo de negativo a respeito dessa pessoa e você meio que, bem feito, tem que se explodir, que se dane. Ixi, demorou, hein? Demorou. Era para ter acontecido há muito tempo. Vai e rompa, abençoe a vida dessa pessoa. Faça declarações sobre a vida dela. Pode ser que em muitos casos, ela não vai nem saber, ela vai ficar tipo assim para você. Mas você sabe o que aconteceu. Então não faça isso. Não caia mais no mesmo erro. Porque isso pode atrasar a vida do outro, como pode atrasar a sua própria vida. Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês, ou melhor, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Eu estando aqui, eu tenho uma responsabilidade muito grande, dependendo do que eu falar, dependendo do que eu ensinar, dependendo do que eu mostrar, dependendo do que eu passar para vocês, vai me trazer consequências terríveis. As pessoas que têm a responsabilidade de estar em cima deste altar, têm responsabilidades muito grandes, e entenda, como mestre pode ser você, onde você trabalha, dependendo do que você fala, dependendo do que você ensina, vai ser cobrado com muito rigor de você, vai existir um peso muito grande sobre você. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, repete comigo, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Presta bastante atenção, todos tropeçamos de muitas formas. Talvez o lugar que o outro tropeça, onde ele falha, não é onde você falha, não é onde você erra,
mas talvez você cometa erros muito piores. Então não julgue, não fale, não se precipite, não critique. Na mensagem diz assim: se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita, repete comigo, com total controle da vida. Quer controlar a sua vida? Controle a sua boca. Quer controlar os seus resultados? Controle a sua boca. Quer controlar o teu casamento? Controle a tua boca. Quer controlar o teu financeiro? Controle a tua boca. Controle a tua boca. Porque cada palavra lançada é uma semente plantada que vai germinando. O que acontece? Como muitos declararam tanto, plantaram de forma negativa por muito tempo, agora tem aquele processo de muitas declarações boas, vamos colocar assim, para ir empatando, para chegar no zero, para o bom ir anulando o ruim aqui, e depois vir passando. Existem pessoas que estão nesse grau de prejuízo. Não é que não estão caminhando, até estão, mas não estão começando do zero, estão começando negativo, por conta de muita coisa que foi falada, declarada. Então a gente trabalha para reparar, vai reparando, e não se cansa de fazer o bem, não se cansa de declarar o bem, e no momento certo vai chegar a colheita. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Tem uma tradução assim: um navio dirigido por um leme tão pequeno é capaz de fugir das tormentas, das tempestades. Por intermédio de qual leme? Faz assim, ó. Vocês ficaram com vergonha, ninguém fez, né? É por esse leme aqui. Esse leme. A criação do mundo começou pela boca. Palavras, declarações. Você cria o seu mundo. Deus já criou o mundo, mas você começa a criar o seu mundo mediante o que sai daqui. Semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Isso muito presente dentro dos lares. Já falou que não deve? E o negócio pegou fogo? E pega fogo. E assim, é tipo bituquinha de cigarro. Ela é pequenininha, quase não tem nada. Na hora que você joga no mato, e o que acontece? Você tem poder para controlar o vento? Não. Assim como você não tem poder para controlar muitas coisas na sua vida. Então, dependendo do fogo que já está lá, o vento vem e só faz alastrar. Então, só piora. Mas como brecha da bituquinha, da fagulha, da palavra que você lançou. E para apagar demora. E detalhe, muitas vezes, até apagar, tem muita perda. Tem muita consequência. Tem muito matinho preto. Na mensagem diz assim: uma simples palavra pode parecer nada, mas repete comigo, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Parece nada, parece suave, parece tranquila. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca, repete comigo, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos,
não pode ser assim. Da mesma boca, meu Deus, eu te amo. Da mesma boca, você não vale nada, você vai perder, e assim por diante. Se coloque de pé, por favor. Da mesma boca, procedem bênção e maldição. Repete comigo. Língua dividida é reflexo de mente dividida. O que a Bíblia fala sobre mente dividida? Não pense você que receberá coisa alguma do Senhor, você que tem mente dividida e é inconstante em tudo o que faz. Poxa, mas eu não estou recebendo nada. Ó mente, olha a língua dividida. O Senhor já disse claramente, você não vai receber coisa alguma de mim. Você que ora fala bem, ora fala mal. Você que ora bendiz o meu nome, outra hora amaldiçoa o teu irmão que está do teu lado. Não adianta, não vai. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Como você usa a sua boca? Com aquilo que você fala, você tem extraído o melhor ou o pior das pessoas que estão junto com você? Porque eu volto a dizer, muitas vezes, não é uma ofensa, não é uma crítica, mas dependendo como a forma que você coloca, você pode provocar uma tempestade, onde existia calmaria. Você coloca peso ou traz alívio? Você é o tipo de pessoa que traz divisão ou união? Você participa do telefone sem fio ou você coloca um basta? Não se iluda. Se você vier fazer fofoca para mim, eu vou te cortar. E se alguém for fazer para você, corte essa pessoa. Corte. Entenda que eu não estou falando para você ser ignorante com ela. Ô fulano, se enxerga, quero saber disso não. Fala, ó, tudo bem. Teu problema é com fulano? Vai conversar com fulano, eu prefiro não ouvir nada. Provérbios 18, a partir do 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Preste bastante atenção, do fruto da boca enche-se o estômago, do que sai daqui, você enche aqui. Tem comida que você come, que você... Eu vi um vídeo de uma criança que ela comeu um negócio que era tão gostoso, aí o título do vídeo é assim, ó, quando a comida toca a sua alma. Quem já viu esse vídeo? Só eu perdi tempo no Instagram? Ah, o senhor também perdeu junto comigo. E a criança faz assim, porque foi muito bom. Porém, quem já teve intoxicação alimentar? Nossa, é horrível, tanto para cima quanto para baixo, dos dois jeitos. Começa a doer onde não é para doer. Por exemplo, o vômito, ele tem um negócio muito interessante, né? Já reparou que a tua boca faz uma abertura que você nem sabia que era possível? Pode reparar, na hora que você vai vomitar, não é tipo assim? Não é? Existem pessoas que estão vomitando muitas coisas, porque têm se intoxicado com aquilo que sai da boca. E vomitar é algo agressivo para o corpo, você não fica bem depois que você vomita. Você nunca fica bem. O que você mais quer é uma cama. Ah, vamos tomar um banho, esquece, quer deitar, não dou conta. Vai com vômito mesmo. Tem gente com mal-estar, com dor na vida,
intoxicados na vida pela bendita língua. Olha, de verdade, existem momentos que não existe nada mais poderoso do que um silêncio. Um minuto de silêncio. Existem momentos que a melhor frase que você vai dizer a quem quer que seja vai ser um nada. E se você tiver a oportunidade de dizer algo, diga algo bom. Eu falei algo que alguém não sabia aqui nessa 1h30 que a gente está aqui? Todos sabem. Alguns fazem. Olha o 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você pode levar vida ou levar morte para as pessoas, assim como você pode atrair vida ou atrair morte para si. Olha quanto palavras são poderosas. Quando Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos, o Senhor não disse nada, o Senhor disse assim: fale. Você não vai usar ferramenta nenhuma, você vai trazer vida, falando as coisas certas. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se. Na OL diz assim, essa aí seria mais tradicional para nós, o que está escrito ali? Mas aqui não está falando, é melhor ouvir muita fofoca e fala pouca fofoca. É melhor segura, ouve e não se precipite no falar. Se alguém se considera religioso, esse versículo mexeu muito comigo, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Olha na outra tradução como vai ficar mais claro. Se alguém diz que é cristão e não controla a sua língua ferina, está apenas enganando a si mesmo, e sua religião não vale muita coisa. Eu sou crente, eu estou na igreja, eu faço jejum, eu assisto os encerramentos da Bíblia, eu estou meditando aqui 3, 4, 5 capítulos por dia da Bíblia, mas se você não controla a sua boca, o resultado é esse. Não adianta dizer que tem muita fé, se você nem controla a sua língua. É puro engano. Feche os seus olhos, por favor. Eu não sei o que tem acontecido com você. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei quais são as suas necessidades. Eu não sei o que você deseja viver. Eu não sei de imediato qual que é a saída que você precisa, mas o ponto de partida é o mesmo para todos nós. Entenda que se você pode declarar, você pode viver. Se você pode pedir, você pode conquistar. Muitos usaram essa ferramenta tão pequena, mas tão poderosa, da forma errada. Essa reunião não pode ficar simplesmente no que está acontecendo aqui dentro do templo. Se você sabe que você pôs peso, se você declarou, se você fez algo de negativo que contribuiu para um peso espiritual na vida de alguém, você tem a missão de sair daqui e ir até essa pessoa, quebrar, romper e abençoar a vida dela. Se você fez declarações para pessoas que não sabem lutar espiritualmente falando, aí elas estão perdidas, porque o que você vai lançar vai pegar nelas, porque elas não sabem lutar, elas não sabem combater.
existem coisas que precisam ser quebradas. Tanto aquilo que foi dito contra você, como também aquilo que você disse contra alguém. Então gostaria que neste momento, você começasse a fazer uma busca aí na tua mente. O que você falou naquele momento de precipitação para o teu cônjuge que você não deveria ter falado? Naquele momento de impaciência por conta dos resultados negativos, qual foi a reação que você teve com o teu filho e você falou aquilo que você não deveria ter falado? Filho, me dá um tempo, por favor. Tem filhos que não têm vontade de estar com os pais, depois de tanto tempo que os pais pediram. Pronto, receberam. Vai reclamar do que depois? Quantos as lutas vão existir, mas aprenda a se controlar. Mas quantos naquele momento de raiva, de ira, disse: eu quero que você vá embora para o teu cônjuge. Como eu me arrependo daquele dia que eu conheci, que eu casei com você. Como eu me arrependo dessa decisão. Você foi uma das piores escolhas da minha vida. Não, se você disse algo que você não gostaria de ter falado, se você disse algo que você não é a realidade, não é aquilo que você quer, neste momento eu gostaria que você entrasse em oração dizendo: meu Deus, naquele momento de ira, naquele momento de raiva, naquele momento eu me descontrolei, e eu falei aquilo que eu não deveria ter falado, eu disse para o meu marido, eu disse para minha esposa: vai embora, eu não quero você aqui comigo, eu não te suporto, você não me traz felicidade. Se em algum momento você disse algo, mesmo que no momento que você nem viu, mas você sabe que você falou contra os teus filhos, dizendo: eu não quero você perto de mim, você tem que me dar um tempo, moleque, você não vai virar nada, você não pode, isso não é para você. Se em algum momento você fez alguma declaração negativa a respeito de algum sócio, de algum funcionário, se você disse: esse funcionário é um peso para mim, e hoje ele tem sido um peso para você realmente. Se em algum momento você declarou algo negativo a respeito da vida dos teus clientes, dizendo: ai, como eu queria que essa pessoa fosse embora, eu não quero ela perto de mim, tomara que ela perda, tomara que as coisas deem errado para ela. Então diga: meu Deus, eu quero quebrar cada uma dessas palavras que eu lancei, eu quero quebrar, eu quero cancelar, eu quero destruir, eu quero rejeitar toda palavra negativa que eu lancei, todo o peso que eu coloquei sobre a vida de alguém, eu rejeito, eu quebro, eu cancelo, destruo, eu desfaço. Naquele momento de raiva, eu não tive controle, eu não controlei as minhas emoções, e eu simplesmente falei. Então diga: meu Deus, eu estou quebrando. Se eu disse que tal pessoa era burra, eu estou quebrando. Se eu declarei que essa pessoa fosse embora, diga: eu estou quebrando, cancelando, destruindo. Essas palavras não têm poder sobre a vida do fulano, essas palavras não têm poder sobre o meu casamento, essas palavras não têm poder sobre a minha vida, essas palavras não têm poder sobre a vida dos meus filhos, não têm poder sobre a vida dos meus clientes, não têm poder sobre a vida dos meus funcionários. Essas palavras não têm poder. Diga isso: eu estou desautorizando, eu estou repreendendo, eu estou cancelando, eu cancelo cada uma das declarações negativas. Se em algum momento de ira você ofendeu, se em algum momento de ira você criticou, diga isso: eu estou cancelando cada uma dessas palavras, elas não têm poder sobre a vida dessas pessoas. Eu estou me retratando, eu não vou aceitar, eu rejeito todo o peso que eu coloquei sobre a vida de muitos. Diga isso agora: eu estou retirando, esse peso não existe mais, 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 esse peso não existe mais. E comece a abençoar, abençoe a vida dessas pessoas. Declare, fale: essa pessoa, o fulano de tal, se você souber o nome, diga o nome, diga: a vida dela vai ser, ela vai andar de vitória em vitória, ela vai viver algo extraordinário, ela vai viver um tempo de grande prosperidade, de grande abundância, ela vai viver um tempo de grandes alegrias, ela viverá um tempo de grandes promoções. Diga: eu abençoo a vida do fulano de tal, eu abençoo a vida do ciclano, eu abençoo a vida dessa pessoa. E declare, fale o que vai acontecer de bom na vida dessa pessoa, o
que ela vai colher nesse ano. Por muito tempo você declarou negativo, mas declare coisas boas agora. Fale, meu Deus, eu estou aqui declarando que a história de vida dessa pessoa será mudada, será transformada, e não importa, ela pode ter pesado você, essa pessoa pode ter te feito mal, ela te traiu, ela te enganou, ela te lesou, mas declare, abençoe a vida dessa pessoa, abençoe a vida dela, declare. Faça para ela, porque quando nós fazemos para o homem, nós fazemos como se fosse para o próprio Deus. Então diga, meu Deus, coloque essa pessoa para cima, promova ela, coloque ela em uma outra realidade. Meu Deus, coloque o meu casamento em uma outra realidade, a minha família em uma outra realidade. Muitos disseram, não tem jeito mesmo, já foi, é perdido. Diga, volte atrás, fale, não tem jeito sim. Tem jeito sim, eu vou resolver essa situação. O meu marido tem jeito, a minha esposa tem jeito, a minha família tem jeito, essa situação na minha empresa tem jeito, e mudanças vão acontecer, transformações vão acontecer, reviravoltas vão acontecer. Agora quebre contra a tua vida. Se em algum momento palavras negativas foram liberadas contra a tua vida, se palavras negativas foram liberadas contra o teu casamento, diga, meu Deus, eu posso não saber a fonte, alguns até sabem, mas eu quero quebrar, cancelar, destruir, repreender palavras que foram liberadas contra o meu casamento, contra a minha família, pesando o meu casamento. Pessoas que disseram que o meu casamento daria errado, que o meu marido ou que a minha esposa iriam me deixar, que os meus filhos iriam me abandonar. Diga, isso eu quebro, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço, eu repreendo, eu rejeito toda palavra negativa contra a tua vida financeira. Declare. Pessoas que disseram que eu não iria virar nada, pessoas que disseram que eu não chegaria a lugar algum, pessoas que disseram que eu abri uma empresa, mas que eu iria fechar, pessoas que disseram que eu não ia comprar a minha casa própria, pessoas que disseram que eu não conseguiria pagar as minhas dívidas, que eu não limparia o meu nome. Declare, fale, meu Deus, eu quero cancelar cada uma dessas palavras, eu quero cancelar, eu quero repreender cada uma dessas palavras. Nenhuma delas tem poder, nenhuma delas tem autonomia, nenhuma delas tem autoridade sobre a minha vida, nenhuma delas, nada. Aquilo que travava, declare, não trava mais. Aquilo que me impedia, declare, não impede mais. Aquilo que me roubava, declare, não me rouba mais. Aquilo que por muito tempo foi a fonte de morte na minha vida, hoje eu estou declarando, haverá vida, eu vou crescer. Agora abençoe a sua vida, abençoe, declare, fale, meu Deus, que haja luz na minha vida, que haja cura, que haja prosperidade, que haja luz onde existem trevas. Declare, haja luz, haja luz, haja luz no meu casamento, haja luz na minha empresa, haja luz na minha saúde, haja luz no meu seio familiar, haja luz na minha vida, haja luz. E declare o que vai acontecer na sua vida esse ano, o que você vai viver, e declare sem parar, declare sem cessar, porque tudo começa com declarações de fé. Ezequiel, ele foi levado naquele vale. Qual é o vale da sua vida? E foi por intermédio da boca dele que o sobrenatural aconteceu. Então declare, fale, meu Deus, eu vou viver um ano extraordinário, eu vou viver um ano de grandes vitórias, eu vou viver um ano de grandes conquistas, eu vou viver um ano do impossível, do sobrenatural, eu vou viver um ano de grandes acontecimentos. Nesse ano, declare, eu vou viver vitórias inéditas, eu vou alcançar aquilo que eu não alcancei, eu vou viver aquilo que eu não vivi, eu vou alcançar aquela vida que eu ainda não tinha alcançado. Declare, a minha vida não será mais a mesma, os resultados não serão mais os mesmos, eu vou ver a diferença, eu tenho a certeza que eu verei dias melhores, eu viverei dias melhores, eu desfrutarei de dias melhores. Declare, profissionalmente, comece a declarar onde a tua empresa vai chegar, ou se você não tem empresa, declare, você vai abrir tua empresa, qual ramo, qual área, qual é a localização, quantos clientes novos vão chegar até você, qual vai ser o seu faturamento, qual será o seu dízimo a partir de hoje. Declare, fale, se é sobre a sua família, como que você enxerga a tua família. Declare como será o homem dos seus sonhos, ou melhor, o homem da sua realidade. Como será o teu casamento, a tua esposa,
Declara: eu vejo um grande homem, um homem companheiro, um homem extremamente companheiro, respeitoso, um homem que me ama, um homem romântico, que cuida de mim, um provedor. Se é sobre a tua esposa, diga isso: uma mulher mais carinhosa, uma mulher mais presente, uma mulher mais paciente. Se é os teus filhos, diga isso: eu declaro que os meus filhos já me respeitam, já me amam. Eu declaro uma família unida, cheia de alegria. Declare sobre a sua vida, declara, faça declarações poderosas, e lembre-se disso: se você pode declarar, você pode viver. Se você pode pedir, Deus pode te dar. Todo aquele que pede, recebe. Então pede, todo aquele que pede, todo aquele que pede, todo aquele que pede, recebe. E o que você vai receber neste ano? Problema de saúde, declare, fale: meu Deus, eu vejo eu curado. Essas células cancerígenas já caíram por terra. Esse problema de saúde já caiu por terra. Essa enfermidade já secou, já morreu. Eu vejo, eu estou livre. Eu vejo eu subindo nesse altar para testemunhar a tua glória. O médico até falou: não tem cura, não tem que possa ser feito. Mas diga: eu estou curado, eu estou liberto. Se é o teu familiar, diga isso: o teu familiar, o fulano de tal, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo, eles estão curados, eles estão libertos. Se é um processo judicial, declare: eu já venci, eu já venci. Meu Deus, que o Senhor faça justiça, eu já venci. Eu posso ver a sentença sendo liberada em meu favor. Essa situação está aí já faz um tempo, mas declare: eu já venci. O Senhor é o juiz justo, o Senhor é o advogado que está acima de todos os advogados. O Senhor é a lei maior, não é a Constituição, é a tua palavra que é a lei maior. Então declare: justiça já aconteceu, eu já recebi tudo aquilo que eu desejo. Deus está te chamando para o mais alto nível, e o mais alto nível começa com aquilo que sai da tua boca. O mais alto nível começa com aquilo que você declara dia após dia. Aprenda a dominar a sua boca, porque quem controla a sua boca tem controle sobre a sua vida. Deus quer mudar a sua história, Ele quer transformar os seus resultados. Preste bastante atenção, pode olhar para cá, por favor. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina, em diversas passagens, como por exemplo, sabe aquela de Davi? Porque está abatida, ó minha alma, porque está aflito, porque está angustiado. Sabe o que esse versículo nos diz claramente? O Senhor nos ensina a ter controle sobre a atmosfera do lugar. Então, se existe algo que está errado, que está pesado, aprenda a colocar para cima. Você pode reparar, não importa como você chega, não importa o que aconteceu lá fora, todas as vezes que você vem para a igreja, você sai dela, você sai com outro espírito. Por quê? Porque nós temos o controle sobre a atmosfera. Pode ser que eu ainda não tenha o controle daquela determinada situação, mas quando nós falamos de atmosfera, a atmosfera é o que está ao nosso redor. O que está aqui perto de mim, eu controlo. O que está principalmente dentro de mim, eu controlo. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a atmosfera não vai ser boa, e se você se entrega e age de acordo com a atmosfera, a tua reação não vai ser uma reação de fé. O clima está pesado, o clima está tenso, e você se entrega a isso, você fica pesado, você fica tenso, aí vem aquela sensação de falta de força, de falta de ousadia, falta de coragem. Uma coisa, e com muito temor eu digo, vocês podem reparar, lá fora pode estar um caos, questões governo, crises, más notícias, rumores, mas o espírito da igreja nunca oscila. O que acontece fora, repete comigo, o que acontece fora pode oscilar, o que acontece dentro, não.
Entenda que eu não estou falando que existem momentos que você não vai ficar triste, abatido. Acontece, dependendo da notícia, mas se você vai aceitar, tolerar, continuar desse jeito mais um tempo, aí é com você. Lembra de Davi? Ziclag? Perdeu a família, aqueles homens perderam tudo, eles choraram até não aguentar, mas Davi já se fortaleceu. Sabe o que ele fez ali? Ele controlou a atmosfera. Aprenda a controlar a atmosfera. Como? Tem várias formas, mas do jeito mais simples. O tema do culto de hoje, palavras. Me dá 3 palavras aí, por favor, de impacto. Me ajuda, por favor. 3 que todo mundo vai conseguir repetir, porque eu vou fazer vocês declararem. 3, sei lá, corajoso, confiança, amor, quem mais? Feliz. Ó, repete comigo. Eu sou corajoso, eu sou realizado, eu sou feliz. Repete para mim sozinho agora. Entenderam? Decoraram? Eu sou corajoso, eu sou realizado, eu sou feliz. Perfeito? Eu quero que você feche os seus olhos. Muitos já estão melhores do que chegaram, isso é um fato. Mas daqui a pouco eu vou te perguntar como que você está sentindo. Eu sou corajoso, realizado e feliz. Nós vamos começar a declarar. Vocês vão repetir essas palavras pelo menos 3 vezes, pelo menos. Só que você não vai repetir da boca para fora, de qualquer jeito. Você vai declarar com muita força, com muita ousadia, e não tenha medo de se movimentar os braços, fechar o punho, mas você vai dar o seu melhor. Lembre-se, eu sou corajoso, eu sou realizado, eu sou feliz. Tá bom? A primeira eu vou repetir junto com vocês, mas depois vocês vão repetir sozinhos. Tá bom? Vamos juntos? Eu sou corajoso, eu sou realizado, eu sou feliz. De novo. De novo, não para. De novo. Mais um pouco, aguenta. Resiste. Na vida é assim, luta, repete. Eu sou corajoso, eu sou realizado, eu sou feliz. Eu sou corajoso, eu sou realizado, eu sou feliz. Olhe para cá um instante. Como que vocês estão se sentindo? Mudou alguma coisa aí? Com toda sinceridade, fez diferença? Levanta as mãos. Faça isso. Isso nada mais é do que uma oração. Começa a declarar: eu sou bem sucedido, eu sou próspero, eu sou abundante, eu já venci, eu tenho uma grande família, eu sou um grande líder, eu impacto, eu influencio, eu já comprei, já dei essa casa, aquele carro para minha família, eu já venci, já fui curado. Faça isso. É uma oração em intensidade maior. Aprenda a controlar a atmosfera do lugar. Aprenda, você conduz, você define. Não aceite ser roubado. Não aceite que nada mine as suas forças. Combata com declarações de fé. Faça orações ousadas, corajosas. Orações que literalmente vão te fazer suar, vão te dar dor, porque você vai contrair os músculos do teu corpo. Faça isso. Isso não é motivação, é atitude de fé.
porque você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, orando, chamando as coisas que não são como se já fosse, controlando a atmosfera, e repetindo, a oração não tem que ser contínua, não tem que se repetir, você não ora por aquilo que você quer uma vez, você vai orando, vai declarando, e você começa a tirar força de onde não tem. Vai chegar um momento, hoje muitos precisam disso, vai chegar um momento que o teu espírito vai chegar em um tal ponto, que com muito menos você vai se sentir muito melhor, e para algo te abalar, vai ser muito difícil, muito complicado. Eu abençoo a sua vida, eu quero determinar que essa noite tenha sido uma grande virada, eu oro por mudanças, por transformações, que cada declaração que foi feita, que vocês recebam, que vocês vivam, que vocês desfrutem. Eu declaro verdadeiras reviravoltas, eu declaro a sua vida, o seu casamento, o seu financeiro, nada será mais o mesmo. Eu oro em favor desse jejum, que esse jejum não tenha sido um jejum natural, e quando nós nos encontrarmos com a bispa daqui a pouco, que mudanças venham acontecer, que haja um rompimento, que questões hereditárias se encerrem hoje, que o Senhor coloque um fim absolutamente tudo. Eu oro que mudanças aconteçam, que transformações aconteçam, e que você viva o melhor ano da sua história de vida, que você viva o ano mais poderoso, de maior impacto, de maiores conquistas. Eu abençoo a obra das tuas mãos, eu declaro, hoje tudo mudou, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.